deu a eles, e portanto a sua descendência, o mandato de serem frutíferos. E não apenas isso, deu a eles também o mandato de cultivar e de exercer o domínio sobre a terra, o microcosmos criado no qual eles habitavam. Este mandato nos mostra que a vida na terra, portanto, meus irmãos, não era para ser algo estático. Pelo contrário, a humanidade devia envolver-se na descoberta, na revelação e no desenvolvimento das potencialidades, das substâncias, das forças e leis que Deus embutiu em seu reino cósmico, criado por suas mãos. Logo, como nós já vimos outrora, foi determinado à humanidade tornar-se, em primeiro lugar, construtora da história, e em segundo lugar, servir ao Criador. Em terceiro lugar, trazer uma crescente riqueza e completa expressão das maravilhas, das belezas, dos poderes e mistérios de toda a vontade de Deus para um reino que havia sido criado de modo perfeito. Mas isto deveria ser feito considerando a direção dada a eles por meio do Espírito Santo de Deus e respeito aos limites que haviam sido estabelecidos por Ele mesmo, o Senhor, sobre este reino. Mas o homem não permaneceu assim, ao contrário, ele caiu deste estado. E a queda certamente afetou esse processo com todas as suas consequências, porém, nós não podemos afirmar que a queda anulou esse processo. E por que, meus irmãos, nós não podemos afirmar isso? Ora, porque as Escrituras nos mostram que o processo continuou, a vida continuou, apesar de haver morte no mundo. As Escrituras nos mostram que o homem multiplicou-se, ainda que isso custasse dores, e muitas dores, filhos se lhes nasceram. A terra continuava sendo cultivada. Ora, Caim, primogênito de Adão, a lavrara. Os animais do campo eram dominados pelo homem. Abel, segundo filho de Adão, pastoreava um rebanho. Assim a raça humana então crescia, meus irmãos, e se multiplicava, mas em meio a isso, como que entrelaçado, crescia também o mal e o pecado no coração do homem. Ao prestar a adoração que era devida ao Criador, os filhos de Adão trazem ofertas dos seus frutos de trabalho, e como nós vimos no último domingo, Caim traz os frutos e cereais do campo, enquanto Abel traz as primícias do seu rebanho. Deus se agrada da oferta de Abel, mas rejeita a oferta de Caim. E por que Deus se agrada da oferta de Abel, mas rejeita a oferta de Caim? Ora, porque a oferta de Caim era sem entusiasmo. Ele fazia aquilo apenas como que por obrigação. Tanto é que ele se irrita quando é chamado à atenção. Ele se ira quando é chamado a prestar contas. Ele responde com sarcasmos às admoestações de Deus. E essa, meus irmãos, é uma característica marcante de Caim. Uma característica que vai ser marcante também na personalidade de todos aqueles que pertencem à semente da serpente. Caim foi o primeiro a cultuar a Deus de uma forma não ordenada, promovendo assim uma falsa adoração. Não é à toa que Judas, em sua epístola, lá no Novo Testamento, vai dizer que Caim é o patrono das falsas religiões, o pai dos falsos mestres. Todo falso mestre trilha pelo caminho de Caim, irmãos. Deus repreende a Caim e lhe admoesta a fazer o que é certo e justo para ser aceito. Porém, ao invés de arrependimento, ele é tomado pela ira. E juntamente com a ira em seu coração, juntam-se o ressentimento e a amargura. E isso se transforma em um desejo assassino, que o leva
a premeditar e executar a morte de seu irmão mais novo. O sangue de Abel, então, diz a Escritura, clama da terra por justiça ao Senhor. Assim, meus irmãos, as Escrituras nos mostram que o pecado de Adão e Eva atingira também a sua posteridade. O fratricídio de Caim, a inimizade das serpentes, das sementes, a semente da mulher e a semente da serpente. Essa aqui é a primeira manifestação direta deste conflito e nos mostra a quem Caim de fato pertencia. Deus então julga a Caim. E em primeiro lugar, ele o amaldiçoa, assim como havia feito com seu pai, o diabo. Caim se torna então o primeiro ser humano amaldiçoado sobre a terra. Depois, Deus torna infértil o solo que ele viesse a plantar. A terra que ele viesse a cultivar não daria frutos. E em terceiro lugar, Deus o condena a tornar-se um errante sobre a terra, tendo que sobreviver daquilo que achasse em suas andanças. Caim, então, seria alguém cujos homens olhariam com desprezo. E isso o faz temer em seu coração que façam a ele o mesmo que ele havia feito com seu irmão Abel. Mas olhem que, apesar de tudo isso, nada o faz se arrepender. Pelo contrário, ele passa a nutrir no seu âmago um sentimento de autocomiseração. E como se isso não bastasse, ele considera a sentença de Deus injusta. Tanto o é que ele recorre da decisão de Deus. E Deus então garante a Caim que a ele, o Senhor, pertence a vingança e a ninguém mais. Que qualquer dos homens que lhe tirasse a vida receberia 7 vezes mais o castigo que ele mesmo havia colocado sobre ele. Assim então Caim foge da presença de Deus, ou seja, foge da região do Éden, onde habitava com seus pais. E a Bíblia diz que ele se estabelece na terra de Nod, cujo significado é errante, diz a Escritura. O homem, então, continua a se multiplicar, e as sementes da mulher e da serpente passam a se espalhar e encher a terra. Mas ao passo que os homens se multiplicam, o mal e o pecado também crescem na mesma proporção, como veremos no sermão de hoje. E onde isso, então, vai culminar, meus irmãos? Haveria graça da parte de Deus no mundo? E o descendente da mulher poria um fim a todo esse mal? Bem, procuraremos responder a essas perguntas no sermão de hoje, e eu peço que me acompanhe, lendo aí novamente os primeiros 2 versículos que lemos no início, 17 e 18, que dizem: E coabitou Caim com sua mulher, ela concebeu e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade, lhe chamou Enoque, o nome de seu filho. A Enoque nasceu-lhe Irade. Irade gerou a Meujael. Meujael a Metusael e Metusael a Lameque. O texto que nós acabamos de ler diz que Caim tomou uma mulher para si, coabitou com ela, ou seja, manteve relações sexuais com ela. O texto nos diz ainda que ela engravidou e concebeu um filho, cujo nome foi Enoque. Essa informação tem suscitado uma grande questão. Primeiro, quem é essa mulher com quem Caim coabitou? As Escrituras não nos informam o nome dessa mulher que se uniu a Caim e lhe deu filhos. Também não diz as circunstâncias que eles se conheceram. Não diz quando eles se conheceram. Se ainda no Éden, se depois do Éden, se antes de ter matado seu irmão, se após ter matado seu irmão, se durante a sua peregrinação, o seu banimento. A Bíblia não nos traz essas informações. No entanto, é possível deduzir do texto que ele a conheceu na região de Nod, a região para onde ele havia fugido.
e ali se casou com essa mulher. Mulher que certamente era parenta dele, ou uma irmã, ou uma prima, ou ainda uma sobrinha, mas era algum de seus parentes. Afinal, este era um período em que as pessoas viviam 800 anos ou mais, sem falar que Adão e Eva tiveram muitos filhos e muitas filhas. Portanto, na época em que Caim matou Abel e fugiu para a região de Nod, já havia muita gente na face da terra. Não há outra forma de tratarmos além do que a Escritura nos dá de informação. E sendo assim, no início houve casamentos consanguíneos, sim, houve, para que a humanidade pudesse se multiplicar. E assim o texto diz que a mulher de Caim deu à luz a um filho chamado Enoque. E seu pai Caim, então, constrói uma cidade com o seu nome, Enoque. Cidade aqui, meus irmãos, vejam, se refere a alguma forma de fortificação. E por que nós dizemos alguma forma de fortificação? Ora, porque no Antigo Oriente Próximo, uma cidade não era determinada por seu tamanho, nem pela quantidade de pessoas que habitavam nela, como é o caso de nossos dias. Mas era qualificado uma cidade, um conjunto de pessoas que viviam sob a proteção de muros e portões. E talvez tenha sido exatamente essa característica, inclusive, a principal razão de Caim ter edificado uma cidade: autoproteção. Afinal, ele era um fugitivo errante que temia ser morto por qualquer um. Sendo assim, na construção da cidade, Caim mostra um desejo que ele possuía em seu coração. E que desejo seria esse que Caim tinha em seu coração? O de assumir o controle de sua proteção, de sua segurança em seus próprios termos, demonstrando assim toda a sua incredulidade e repúdio àquilo que Deus havia dito a ele. Incredulidade por não confiar no sinal que Deus colocou sobre ele. Incredulidade por não confiar na promessa que Deus lhe havia dado. Repúdio pela vida nômade a qual havia sido relegado por Deus. Ao invés de vaguear pelo mundo, ele se estabelece numa cidade. Além disso, a cidade que ele edificou, Caim, afrontava a Deus. E por que afrontava a Deus? Ora, porque era como se ele dissesse para Deus que ele era capaz de construir para si mesmo um Éden próprio. E vejam, irmãos, que ao proceder assim, Caim deixa de ser então um lavrador do campo e se torna então um construtor de cidades. Aliás, o primeiro construtor de cidades. A partir daí, então, a raça humana toda vai viver em torno de cidades. Podemos dizer, portanto, que a urbanização da raça humana começa com Caim, fugindo da presença de Deus, procurando garantir por suas próprias forças a sua proteção. Logo, o conceito de viver juntos para se proteger dos inimigos começa com esse fugitivo da parte de Deus. Caim, então, dá o nome da cidade ao seu primogênito. E ele faz isso visando criar para si e sua descendência um ponto de referência e algo que os mantenha unidos. Nisso, meus irmãos, fica perceptível que para Caim e sua descendência, o foco é a própria humanidade e suas conquistas. E isso é interessante, o que a Escritura diz. Porque em meados do século XX, arqueólogos encontraram algumas tabuletas de barro preservado na região ali do Iraque, que data de mais de 1000 anos antes de Cristo. E esses artefatos ficaram conhecidos como a lista dos reis sumérios. Essa lista foi escrita em uma linguagem ancestral. E nela estão os nomes dos reis antediluvianos que dominaram a terra. E vejam bem, nós não estamos falando de um documento
das Escrituras, não é um pedaço das Escrituras. Nós estamos falando da lista dos reis sumérios, escrito pelos sumérios. E ali também está o nome daqueles que se dedicaram a construir as suas cidades. E isso, de certo modo, confirma o que o texto bíblico nos diz sobre Caim, sobre seus descendentes e as primeiras cidades que foram construídas naquela região. Assim, existem cidades no sul da Mesopotâmia, que é o atual Iraque, cujos nomes são muito parecidos com os nomes bíblicos. Até hoje existem duas cidades no sul da antiga Mesopotâmia, no caso Uruk e Eridu, e dizem que são as duas primeiras cidades da civilização humana. Diversos arqueólogos identificam-nas como cidades fundadas em homenagem aos filhos de Enoque. Ao que parece, então, meus irmãos, dar nome às cidades que eram construídas dos filhos se tornou uma tradição. Caim nomeia a cidade que funda com o nome de seu filho, e seu filho nomeia a próxima cidade com o nome do seu sucessor, e assim vai de geração a geração. E isso é interessante de ser destacado, porque há um contraste aqui sendo traçado nessas gerações por parte de Moisés. Porque enquanto uma semente enxerga o mundo e age de modo antropocêntrico, há, por outro lado, a outra semente que age e enxerga o mundo de um modo teocêntrico. E à medida que a narrativa avança, isso vai se tornando mais claro, principalmente nessa parte do texto que se encontra do versículo 18 até o versículo 22, que eu peço que você volte os olhos e veja o que o texto diz. A Enoque nasceu-lhe Irade, Irade gerou a Meujael, Meujael a Metusael, e Metusael a Lameque. Lameque tomou para si duas esposas, o nome de uma era Ada, a outra se chamava Zilá. Ada deu à luz a Jabal, este foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. O nome de seu irmão era Jubal, este foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Zilá, por sua vez, deu à luz a Tubal-Caim, artífice de todo instrumento cortante de bronze e de ferro. A irmã de Tubal-Caim foi Naamá. Notem que no relato da descendência de Caim, a história de seus filhos é brevemente contada aqui, tirando aqui o nome da filha de Tubal-Caim, Naamá. Porém, essas histórias terminam em um descendente. Terminam no descendente chamado de Lameque, o sétimo depois de Adão. Lameque é o sétimo homem depois de Adão, e é ele quem detém, portanto, o maior destaque por parte das Escrituras. E isso por ser o pai de alguns desdobramentos morais e culturais importantes na história da raça humana. E que desdobramentos eram esses, então? Em primeiro lugar, o desdobramento moral, vejam aí, é Lameque quem dá início à poligamia. E por que é ele quem dá início à poligamia? Quando ele toma para si duas esposas. Vejam aí o versículo 19. O texto diz: Lameque tomou para si duas mulheres. Ora, meus irmãos, até então o costume era o casamento monogâmico, composto pela união de um homem com uma mulher. Lembrem-se que antes da queda, a Escritura diz que deixará pai e mãe e unir-se-á a sua mulher. E dois se tornam um. Esse era o padrão estabelecido. Foi assim que Deus criou o homem e a mulher. E até agora era assim que era. Mas Lameque introduz uma novidade ao tomar para si não apenas uma mulher, mas duas mulheres, pervertendo assim o padrão, pervertendo assim, alterando a ordem que Deus havia estabelecido. E aí percebam que a maneira como Moisés descreve isso sugere que a decisão de Lameque foi arbitrária e consciente, pois o texto diz que ele tomou para si duas mulheres. E nessas palavras
Nós temos o entendimento que essa atitude foi algo que Lameque incisivamente decidiu fazer. É como se ele dissesse: eu quero essa e quero aquela, e quero ver quem vai me impedir. Essa prática de Lameque se estenderá pela humanidade, e ela nada mais é do que um fruto da rebelião e da arrogância dos descendentes de Caim contra Deus. Assim, o primeiro casamento bígamo da humanidade é entre um descendente de Caim, uma semente da serpente, que toma para si duas mulheres, que a Escritura diz que se chamam Ada e Zilá. E com elas chegamos então ao segundo desdobramento, o desdobramento cultural. E por incrível que pareça, são os filhos de Lameque, os precursores da cultura e dos principais avanços tecnológicos no mundo antigo. De Ada, vejam aí o texto, nascem Jabal e Jubal. O primeiro é reconhecido como pai dos que habitam em tendas e possuem gado. O segundo é pai de todos os que tocam harpa e flauta. Notem que até então Abel era a referência daqueles que criavam animais, neste caso, ovelhas. Porém, Jabal é quem a Escritura diz criar gado. E neste caso, o termo gado aqui é muito mais abrangente do que o gênero bovino. Inclui também aqui outros animais, como camelos e etc. No entanto, a Escritura diz ainda que Jabal foi o pai dos que habitam em tendas, ou seja, daqueles que aprenderam a viver em tendas. Isso faz dele, meus irmãos, o precursor das tribos nômades, dos povos nômades que andavam pela terra com seus rebanhos e viviam em tendas. E isso nos lembra muito os árabes dos tempos antigos, que tinham essa prática naquela região e principalmente no deserto. E tudo começou com Jabal. Nos chama a atenção o fato que durante um bom tempo Abraão, Isaque e Jacó viveram exatamente dessa maneira em Canaã. Sem terem um local fixo para habitar, Abraão vivia como um nômade em tendas, levando o gado para pastar de um lugar para o outro. A mesma coisa aconteceu com seus filhos, pois eles não tinham ainda um local fixo na terra de Canaã. E foi assim até eles irem para o Egito, e no Egito se tornarem escravos. O texto diz que o segundo filho de Ada é Jubal, que é pai dos músicos que tocam harpa, nome que também pode ser traduzido como lira e flauta. Esses eram os dois instrumentos mais populares do Antigo Oriente Próximo. Não poderíamos dizer com isso que tivemos o início da música, pois é provável que Adão já soubesse cantar, uma vez que isso faz parte da natureza humana. Mas Jubal, sim, certamente, é o primeiro a confeccionar instrumentos musicais para acompanhar o cântico. A princípio, quem sabe, criou-os para alegrar as festas, as orgias, as danças e talvez até o falso culto aos seus deuses, uma vez que haviam rejeitado o Deus de Adão. Então, naturalmente, eles inventariam seus próprios deuses, seu próprio culto, e talvez a música tenha sido desenvolvida, inclusive com esse propósito. Mas até nisso nós vemos a graça de Deus, meus irmãos. Porque séculos depois, é Davi quem vai criar instrumentos musicais para usar no culto verdadeiro e genuíno ao único Deus. A origem dos instrumentos musicais, porém, não foi na semente santa, mas justamente da semente de Caim, através de Jubal. A segunda mulher de Lameque, vejam aí, Zila, deu à luz a um filho chamado Tubal-Caim, que significa ferreiro. Ele recebeu esse nome justamente por conta de sua profissão. Diz aí no versículo 22, vejam, Zilá também teve um filho, Tubal-Caim, fabricante de todo instrumento cortante de cobre e de ferro. Tubal-Caim, meus irmãos, se tornou mestre na arte de dominar o cobre e o ferro. A arqueologia nos diz que o domínio de cobre, de fato, é muito antigo. O do ferro já seria mais recente. No entanto, é Tubal-Caim quem aprende a extrair esses dois metais e manuseá-los. Assim,
é na descendência de Caim que começa a aparecer a manipulação de materiais como cobre, ferro, e, portanto, é na descendência de Caim que surge a metalurgia. Metalurgia essa, séculos depois, que seria utilizada por Moisés para preparar os utensílios que seriam usados no tabernáculo. As pás, os copos, as taças, as bacias, o altar. Para fazer tudo isso, ele precisou de artesãos que soubessem manusear esses materiais. E como vimos, a origem da metalurgia ocorreu com Tubal-Caim, um descendente de Caim. Esses movimentos tecnológicos, irmãos, avanços culturais, entretanto, disfarçavam certas questões. Que questões eram essas? Primeiro ponto, encobriam o silêncio absoluto sobre Deus. Observem que nessa narrativa nada é dito acerca de Deus, acerca da adoração a Deus. O homem é o centro, o homem é colocado no centro e tudo que é feito é visando a sua segurança e o seu bem-estar. Notem que acontecem avanços extraordinários, metalurgia, instrumentos musicais, fabricação de tendas, criação de animais. No entanto, não há uma palavra sequer sobre Deus. Como dito anteriormente, esse texto se refere a uma civilização antropocêntrica. O homem estava se organizando, valendo-se dos recursos naturais da criação que Deus fizera, mas se esquecera de render graças ao seu Criador. O homem sente-se o dono de tudo, avança e prossegue em sua jornada vorazmente. Segundo ponto, é perceptível a crescente autoafirmação humana. O homem como senhor do seu próprio destino. Ele constrói cidades, ele domina a terra, ele confecciona instrumentos. Em terceiro lugar, e o terceiro ponto, é perceptível o avanço de uma civilização desenvolvida, mas na qual não há religião verdadeira. Esse é o terceiro ponto e mais terrível. E vejam, meus irmãos, observem esses 3 pontos e vejam se não há algo peculiar, algo que seja familiar a nós. Acaso não seria esse o retrato do estado atual de nossa civilização? Cientificamente, culturalmente, tecnologicamente, entretanto, uma civilização antropocêntrica, ateísta e materialista. Parece que estamos vivendo um momento ímpar da humanidade, não é mesmo? Como nunca houve em nenhuma época. Sábio foi Salomão. Por favor, abram as suas Bíblias em Eclesiastes 1, 9 e 10, por favor. Eclesiastes 1, versículos 9 e 10. Eclesiastes 1, 9 e 10. O que foi é o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer. Nada há, pois, novo debaixo do sol. Há alguma coisa de que se possa dizer, vê, isto é novo? Não. Já foi nos séculos que foram antes de nós. Logo, meus irmãos, o que temos aqui é, portanto, um retrato do que seria a civilização humana. E o que vemos é isto: o ser humano descobrindo cada vez mais sobre o universo criado por Deus, exercendo domínio sobre esse universo, usando o conhecimento em benefício próprio, mas sendo absolutamente avesso a Deus. O homem não quer saber de Deus, pois desconectou-se dele em seus pecados. O ato seguinte de Lameque revela essa realidade, que não está apartada de tudo isso e que mostra o estado espiritual dessa civilização.
Embora olhemos para essa civilização e fiquemos admirados, como lá no início seus membros fizeram todos esses avanços e realizações, um ato de Lameque revela que tudo isso nada era mais do que verniz, encobrindo o verdadeiro estado moral e espiritual dessa civilização, que se revela justamente na vanglória de Lameque em ter matado um homem por nada. Vejam aí o que dizem os versículos 23 e 24. Então Lameque disse às suas mulheres, Ada e Zila: dai ouvidos à minha voz, escutai, mulheres de Lameque, as minhas palavras, pois matei um homem por me ferir, e um rapaz por me pisar. Se Caim há de ser vingado 7 vezes, com certeza Lameque o será 77 vezes. Percebam que o versículo 23 começa com uma declaração e é seguido por uma poesia, um cântico que ficou conhecido como o Cântico da Espada. E em algumas tradições também é chamado de o Cântico de Lameque. Disse Lameque às suas esposas, notem aí a forma como ele se dirige a elas. Ele as chama de mulheres de Lameque. Sabe o que isso diz? Diz que elas já eram conhecidas na sociedade por serem as primeiras mulheres a se casarem e viverem com o mesmo homem. Ele então continua e diz, dai ouvidos à minha voz, ou seja, prestem atenção ao que vou dizer. Marquem as minhas palavras. Ele diz, matei um homem porque ele me feriu e um rapaz porque me pisou. Observem que tanto aqui no versículo 23 como no seguinte nós temos um paralelismo. O paralelismo é um recurso bastante comum na poesia hebraica. Lameque não está falando de ter matado 2 pessoas distintas, mas uma só. Observe novamente aí o versículo 23, ele diz, matei um homem por me ferir e um rapaz por me pisar. Vejam aí os paralelos. A primeira sentença tem, matei um homem por me ferir, e embaixo nós temos, e um rapaz por me pisar. Um homem e um rapaz estão em paralelo, dizem respeito a uma mesma pessoa. Me ferir e me pisar se referem à ação de uma mesma pessoa. Por quê? Porque no paralelismo hebraico, ele exerce uma função por meio do qual se diz a mesma coisa 2 vezes, para dar ênfase. Então, quando Lameque diz, matei um homem por me ferir e um rapaz por me pisar, ele está dizendo a mesma coisa 2 vezes, logo não são 2 pessoas. Mas se trata de um rapaz, um homem jovem, a quem ele matou. E por que ele o matou? Ele o matou por pura vingança. Não se tratava de justiça retributiva. Pois se um homem jovem, por algum motivo que não sabemos, atacou Lameque e o machucou, o certo, em se tratando de ímpios e da justiça comum, seria ele ferir e machucar esse jovem, mas ele não age assim. Ele o mata. Ele age de modo desproporcional. Mata o rapaz que o havia atacado e ferido. E o que é pior, irmãos, ele se vangloria disso. Ele compõe uma canção para se valer disso. Quem sabe até uma canção acompanhada por meio dos instrumentos que Jubal havia feito. O recado de Lameque, então, passava com isso. Era, não mexa comigo. Sou forte e violento. O rapaz que mexeu comigo, eu o matei. Lameque se vangloria de sua violência, de seu ato arbitrário e de sua natureza assassina. Este é o 2º assassinato que a Bíblia menciona. Notem que a impiedade e a depravação do homem se torna cada vez pior. Primeiro a vanglória por ter tomado para si 2 mulheres. Agora a vanglória de ter matado um homem por uma razão banal. Ele diz no versículo 24, se Caim há de ser vingado 7 vezes, com certeza Lameque será 70 vezes 7. Mais uma vez o paralelismo se apresenta aqui. Caim e Lameque estão em paralelo. 7 vezes e 70 vezes 7 estão num outro paralelo. A vingança, 70 vezes 7 maior de Lameque, contrasta com a lei do talião, que limita a retaliação à equivalência exata
como podemos ver em Êxodo 21, 25. Ao colocar este comentário no final da história de Caim, Moisés está apontando para algo que viria muito em breve, muito ruim. Lameque se coloca no lugar de Deus, pronuncia sua sentença e quer imitar a Deus. Nesse trecho, vemos a civilização pelo que ela é na verdade. Aquela civilização podia parecer avançada, podia apresentar um desenvolvimento extraordinário, mas moralmente estava completamente corrompida. Estava em franco declínio. O estágio do pecado era avançado na descendência de Caim. Esse também é o retrato da nossa sociedade ocidental, meus irmãos. Cheios de avanços tecnológicos, descobertas maravilhosas. Uma sociedade que, apesar de todos esses avanços e benefícios, continua mergulhada na violência, na imoralidade e no ódio. O homem caído não quer saber de Deus, só quer afirmar sua autonomia. E o Deus que procuram é um Deus que lhe conceda isso. Como não há Deus assim, eles forjam para si um falso Deus. Contudo, pela graça de Deus, concedeu o Senhor a Adão outro filho. 7, como diz a Escritura nos versículos finais, vejam aí, 25 e 26. Tornou Adão a coabitar com sua mulher, e ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete, porque disse ela: Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. A Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Após 7 gerações de Adão até Lameque, pelo lado da descendência de Caim, ou seja, da serpente, Moisés retorna ao início e relata o nascimento do irmão mais novo, de Caim e Abel, por meio de quem viria a linhagem santa. Muito provavelmente, Adão e Eva moravam ainda na região do Éden. Tudo que tratamos até agora vai até Lameque em Nod, região distante que ficava ao leste do Éden. Agora o relato volta para o início, meus irmãos, onde tudo começou. Não no jardim, mas na região do Éden, onde habitaram Adão e sua esposa, após terem sido expulsos do jardim de Deus. A mesma região da qual Caim foi banido. Assim, Adão voltou a ter relações com Eva, sua mulher, apesar da tristeza de terem perdido os 2 filhos. Perderam Abel, que foi morto pelo irmão, e perderam Caim, que foi banido. Notem que isso não os fez apostatar das promessas de Deus. Pelo contrário, continuaram crendo que Deus mandaria um descendente que haveria de esmagar a cabeça da serpente, e que esse descendente certamente não era Caim, que estava vivo, mas longe de Deus, morando na terra de Nod, mas outro. E é por isso que Moisés relata agora a chegada de outro filho. Eva deu à luz a um menino, a quem chamou de Sete. A palavra Sete em hebraico, meus irmãos, é bastante semelhante ao verbo conceber. Como está escrito: e ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete. E ela disse: Deus me deu, ou concedeu. Sete tem o mesmo som no hebraico, a mesma raiz, a conceder. Deus deu a Adão e Eva um outro filho em lugar de Abel, já que Caim o matou. Essa declaração de Eva nos revela 2 coisas importantes. A primeira coisa é que a esperança da chegada de um descendente que esmagaria a cabeça da serpente não havia sido perdida. Deus havia dado alguém no lugar de Abel. A promessa que Deus havia feito seria cumprida. Em segundo lugar, revela que Eva finalmente entendeu que a chegada desse descendente não seria através de Caim. Quando Caim nasceu, Eva pensou: é esse o descendente esperado. Deus me deu um varão, um Ish, aquele que vai matar a serpente. Mas não aconteceu absolutamente nada disso. Restava então Abel, que foi morto. Mas agora chega Sete.
Sete, por sua vez, gera um filho chamado Enos. E Moisés faz essa declaração. Foi nesse tempo que os homens começaram a invocar o nome do Senhor. Duas coisas precisam ser destacadas aqui. Primeiro, o significado do nome Enos, que é homem ou humanidade. Uma referência a um novo Adão, a um novo começo. De um lado, uma humanidade antropocêntrica, distante de Deus, rebelde e perdida, atolada no ódio, no desejo de vingança, na maldade e no pecado. Por outro lado, Deus reacende a esperança, dando um filho a Sete, cujo nome é humano ou humanidade, para mostrar uma outra realidade, uma outra face, a face da graça de Deus, na promessa de redenção. Uma sociedade que, em paralelo àquela, cresceria também, mas tendo Deus no centro. Ora, a linhagem de Caim fez grandes desenvolvimentos na tecnologia, na cultura, no avanço do conhecimento da natureza, mas nada é dito ou relatado acerca da adoração ao culto prestado a Deus. Olha a diferença das motivações, irmãos. É proposital por Moisés aqui, para mostrar que o homem caído pensa somente nele e naquilo que visa protegê-lo e satisfazê-lo em seus desejos, ao contrário daqueles que pertencem ao Senhor, que a primeira coisa que se preocupam é acerca da sua relação com o seu Criador, com o seu Deus, o único Deus vivo e verdadeiro. É por isso que Enos, a primeira coisa que é citada quando este nasce, é a invocação do nome de Deus. Mas isso não quer dizer que Deus, após a morte de Abel, deixou de ser adorado. Nós devemos olhar para esse texto no contraste que está sendo estabelecido entre as sementes aqui por parte de Moisés, enfatizando aqui as cosmovisões de ambas as humanidades. E sendo assim, ainda pensando no contraste, enquanto os versículos anteriores observaram as origens da agricultura, da música e da metalurgia, o versículo 26 se preocupa em demonstrar a prática regular da adoração divina aperfeiçoada. Por que aperfeiçoada? Não mais apenas com a apresentação de ofertas e sacrifícios, mas também agora com orações e súplicas. Vejam, Enos foi usado por Deus como um líder espiritual para organizar o culto a Deus. Tanto é que a Septuaginta, tradução grega do texto hebraico, bem como a Vulgata, tradução latina desse mesmo texto, afirmam que Enos começou a fazer isso. O hebraico não diz isso literalmente, mas as traduções grega e latinas dizem que foi Enos o primeiro que organizou o culto a Deus. O objetivo do autor com isso, meus irmãos, é mostrar aos seus leitores que devemos olhar para os leitores originais desse texto, aqueles que haviam sido libertados da escravidão egípcia. Moisés quer com isso que eles saibam que o culto a Deus sempre existiu, desde o começo. Que o mesmo Deus de Adão foi o mesmo Deus de Abel, que foi o mesmo Deus de Enos, de Sete, que foi o mesmo Deus de Noé, o Deus dos antediluvianos, é o mesmo Deus de Abraão, é o mesmo Deus de Isaac, é o mesmo Deus de Jacó. E, portanto, é o seu Deus. Seu nome é Yahvé. Israel era exatamente a continuação dessa linhagem, a continuação do culto verdadeiro, os portadores da promessa. Em contraste com as demais culturas e civilizações do mundo, quer fossem mais avançadas, mais numerosas, mais ricas, como as do Egito e da Mesopotâmia, era, porém, naquelas 12 tribos nômades
que possuíam apenas seus rebanhos como posse, que o verdadeiro culto a Deus estava sendo preservado, e que era através deles que a semente da mulher, que esmagaria a cabeça da serpente, viria. É interessante porque, séculos depois, Lucas identifica Jesus claramente como descendente da mulher, aquele que esmagaria a cabeça da serpente, quando, ao fazer uma leitura histórica de Gênesis 4, estabelece um elo direto entre Jesus e Adão, através de Sete e de Enos. Abram aí as Bíblias de vocês em Lucas 3. Lucas 3. Lucas 3, vejam aí o versículo 23. Depois a gente vai pular, para não ler o texto, a perícope toda da descendência, vamos pular para os versículos 37 e 38. Lucas 3, 23, diz assim: Ora, tinha Jesus cerca de 30 anos ao começar o seu ministério. Era como se cuidava, filho de José, filho de Eli, Eli de Matate. E aí ele segue com a descendência. E aí vejam aí o versículo 37. Lameque, filho de Metusalém, Metusalém, filho de Enoque, Enoque, filho de Jared, este filho de Maalalel, filho de Cainã, Cainã, filho de Enos, Enos, filho de Sete, e este filho de Adão, filho de Deus. Lucas traça a genealogia de Jesus, passando por Enos, Sete, Adão, até chegar em Deus, mostrando que ele fez assim uma leitura histórica. O que faz do texto de Gênesis, meus irmãos, não uma poesia, não um mito, mas verdade, fundamento. Inclusive para afirmar que Jesus é o descendente que haveria de vir e veio para esmagar a cabeça da serpente. Sendo assim, não pensemos que as duas linhagens deixaram de existir. E não pensemos que deixou o Senhor Deus o mundo entregue à barbárie dos homens. Mas tem transformado este mundo através da pregação do Evangelho. As duas linhagens, porém, ainda permanecem, irmãos, e são perceptíveis. Igreja e mundo, os filhos de Deus e os filhos dos homens, os eleitos e os réprobos. Dentro dessa história, de tudo que nós falamos hoje aqui, eu pergunto a vocês: quem é você nessa história? A que semente você pertence? A análise tem que passar por sua vida, por aquilo que você tem prazer, por aquilo que você almeja. E nesse caso a sua vida tem muito a dizer acerca disso. Sua adoração também. Sua adoração também. O que temos priorizado nas nossas vidas? O que vem primeiro nas nossas mentes? Os crentes em Jesus Cristo são a semente da mulher, a descendência santa, a igreja, o povo de Deus. E é agora contra nós, meus irmãos, que a antiga serpente, Satanás, o querubim amaldiçoado, tem inimizade. É contra vocês, é contra mim, é contra a igreja. É contra nós que ele agora se lança com todas as suas forças. Porém, nós temos a certeza e a convicção que nessa batalha, não em glória, mas gloriosa batalha, já há um vencedor. A vitória já está assegurada. E não por nós, mas por aquele que havia de vir e veio, Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele venceu. E sabe o que isso diz para nós? É que apesar de toda a maldade que cresce juntamente com os homens, e a semente do diabo, cresce também a semente de Deus. E a graça
é maior do que todo o pecar. Portanto, há esperança suficiente para nos fazer perseverar e testemunhar de quem somos filhos e de quem descendemos. Vamos orar? Senhor bendito, obrigado por tua palavra na manhã deste dia. Obrigado por desvendar os teus mistérios através do teu Santo Espírito em tua palavra aos nossos corações. Somos semente tua, Senhor, povo teu, comprado pelo sangue do teu Filho. E nessa manhã, Senhor Deus, em que tu falaste aos nossos corações, nos enchemos de alegria por tua graça e misericórdia para conosco. E fomos fortalecidos na fé que tu nos outorgaste para perseverarmos, testemunhando do teu amor, redimindo o mundo que tu nos colocaste para o louvor da tua glória. Em teu nome santo, assim nós te oramos, ó Senhor Jesus. Amém.